Bom dia, são 9 horas e tá frio. A maior evidência disso é o cãozinho deitado na terra. Quando tá quente, eles ficam bem agitados, mas no frio eles são mais calmos. Enfim, eu tava regando as plantas, né? Porque eu não reguei assim que amanheceu, já que, como nós dissemos, estava frio. Tava regando as plantas e aí percebi o tanto que a paisagem estava bonita. Falei, gente, vou falar o que eu tenho que falar usando uma imagem melhorzinha. E de fato, tá muito bonito. Aqui as novilhas e tal. Mas eu tava regando as flores. E isso aqui é um pé de Ora Pronobis. Seu Wagner trouxe do irmão dele lá de Goiânia e pelo jeito pegou já. Aí todo dia de manhã eu rego as plantas. E rego à tarde também. Eu prefiro regar pouco em cada vez do que regar muito de uma vez. Mas enfim, olha o tanto que a iluminação tá bonita, gente. Fala sério. Eu sou da roça, né? Tipo, sou da roça. E tenho transtorninho que acaba me dando uma certa dificuldade de comunicação. E acho que é por isso que eu sempre gostei de poesia. Porque eu sempre admirei as pessoas com capacidade de expor mais do que o que elas pensam. Isso eu consigo fazer. Expor o que eu penso eu consigo fazer. Eu não consigo expor o que eu sinto. Então, eu sempre admirei profundamente os poetas. Sobretudo os simbolistas. Mas de todos os tipos. E tem um poema do Fernando Pessoa que ele fala que as pedras são engraçadas se a gente olha devagar para elas. E eu li isso bem jovem. E me impactou, porque realmente, se a gente olha devagar para as coisas, eu não diria engraçadas, mas todas são bonitas, ao menos em potencial. Nossa, eu tenho que ficar esperto aqui, não vou acabar caindo. Opa! As coisas podem até ser bonitas, mas fáceis elas não são, não. Aí, esse aqui, conforme vocês podem ver, é uma curva de nível. A água descia e aí ele ia baixar lá e jogava terra nas represas. Aí fazendo uma curva de nível aqui, o problema é resolvido. Pode ver que aqui tem bastante capim. Tem bastante material para o gado comer. Mas eu só tô aqui no meio porque eu acho magnífico essa mistura de cerrado com pastagem. Sabe, de luz com sombra. Eu acho muito bonito. Gente, quem é do cerrado, isso é líquen. É o líquen que permite a vida no cerrado. Tá vendo? Todas as árvores têm líquen. Todas elas. Micorriza. Tá vendo? Isso aqui permite que as plantas sobrevivam. Aumenta a eficiência na absorção de nutrientes. Repare que esse é um ambiente que a luz entra e não entra. Ela bate de maneira indireta. Preserva a umidade, é fresco. O gado gosta. E convenhamos, né? Como é bonito. Mas não é para ouvir as palavras que eu não sei expressar direito que vocês provavelmente me assistem. Eu gostaria de continuar falando sobre a Rússia. O informe do Banco Mundial, eu vi lá no nosso grupo no Telegram. Entre no nosso grupo Front Notícias. Front, são notícias, tudo emendado.
O grupo é Notícias no Front, mas Front Notícias é como se encontra no buscador. Olha lá, isso aqui não sei se vocês sabem, é Gabiroba. Ô lugarzinho danado para ter cascavel. Isso aqui, gente, ainda mais em dia frio, as cobras, nossas amiguinhas, elas ficam meio na delas. E qualquer moitinho é um lugar perigoso. Como eu disse, bonito é. Mas você não pode vacilar, não. Não pode mesmo. Aqui. Vamos continuar. A Rússia. O informe do Banco Mundial, mais recente, com a lista das maiores economias do mundo, mostrou que a Federação Russa ultrapassou a República Federal da Alemanha. Ou seja, hoje a quinta maior economia do mundo não é mais a Alemanha, é a Rússia. Isso não deixa de ser irônico. Porque, olha, gente, aqui a pastagem está muito boa. Tem bastante capim. Agora, reparem só, olha só, que onde tem menos vegetação, é isso que eu estava falando. Onde tem menos vegetação, onde tem menos árvore, olha o tanto que o capim está mais ralo. Certo? Então, a árvore não é inimigo da pastagem. Pelo contrário, a árvore ajuda a pastagem. Perfeito? Ela ajuda a pastagem. Quando você vê aqueles pastos enormes, sem lugar nenhum para o gado tomar sombra, e acha que aquilo, o capim, olha, tem algumas espécies de capim que de fato gostam de sol pleno. Mas são capins exigentes em solo, exigentes em nutrientes. O braquiária mesmo, ele fica muito melhor nessas condições que vocês estão vendo aqui, no meio das árvores. Repare que quanto menos árvores, mais ralo é o capim. Olha lá, ó. Pouca árvore é a situação crítica do capim. Com pouca árvore. Tá vendo? Então, a árvore, o cerrado não é inimigo da pastagem. Você não tem que destruir um para ter o outro. Nada, cara. Os dois coexistem. Olha lá, ó. Eu só não vou, tá vendo? Na pastagem do outro lado do morro também é do seu Wagner. Quando eu falo que o outro pasto é bom, é daquele que eu tô falando. Vocês estão vendo? Olha lá, ó. Sem árvore. Olha o tanto que... Nem tem pastagem direito nisso aqui. Deixa eu mostrar ali o outro pasto. Como eu disse, eu gosto de cobra, mas eu tenho medo delas. Então eu não fico selecuteando pela outra pastagem, porque ela é mais alta. E aqui vão por mim. É um local que tem muita cobra. Exatamente pela questão dos ratos do cerrado, que eu falei para vocês no vídeo anterior. Os potencialmente transmissores da antivirose. Não vou chegar perto, nós já falamos sobre o barranco, que o barranco é perigoso. Você não pode vacilar perto de um barranco. O custo disso... Opa, tinha um bicho ali. Qual bicho? Não sei, tinha. Aqui tem uns 40, 50 metros de altura. Mas ali a pastagem do outro lado, ó. Aqui do seu Wagner também. Repare que lá o capim tá alto. Ali, ó, perdão. O capim tá alto. Só que o gado não vai lá. Bom, o gado tem suas... né? Peraí, tem um bicho ali. Eu não sei que bicho que é. Vamos ver se... Tá vendo? Gente, eu tenho certeza que não é uma onça. Então, é tranquilo. Seja o que for, já foi embora. Era uma boa chance de mostrar um animal mais selvagem. Ó, pra vocês.
Olha lá, tá vendo? Aqui o pasto, daqui nem existe pasto. Daqui vai ter que fazer de novo. Tem que fazer, não tem pasto aqui, isso é só terra. Esperar a água, né? Esperar a estação das águas e aqui vai ter que refazer. A terra, gente, quando não tá coberta, ela é muito judiada. Tá vendo? Isso aqui é... Nossa senhora. Vai ter que plantar. Quando começar as águas. Mas essa é exatamente a área que o seu Wagner pretende irrigar, esse lado de cá. Então, com certeza, além de irrigar, pelo menos aquela árvore ali na frente até ali, certamente ele vai refazer a pastagem. Eu não sei ainda que tipo de capim ele vai usar, mas isso aqui certamente, como ele vai irrigar, ele vai plantar capim novo. Né? E esse aqui realmente é um capim melhorzinho, ele deixa. E tem aquele outro que vai servir para o gado enquanto um estiver sendo reformado e o outro estiver em descanso. Enfim, vamos aproveitar essa luz, que eu acho magnífica, e o dia está finalmente começando a esquentar, e falar sobre a Rússia. A Rússia ultrapassou a Alemanha como quinta maior economia do mundo. Banco Mundial, tá? Não é Partido Comunista Chinês ou cubano, não. Banco Mundial. A Rússia é oficialmente a quinta maior economia do mundo. Ultrapassou a Alemanha. Quer dizer, isso... Cara, isso Ah lá, nesse lugar que a gente tem que andar com cuidado. É bonito e tal, né? Cheia cobertura de folha e tal. Só que é aqui que as nervites escondem. Mas voltando. A Alemanha teve a economia destroçada pela decisão estúpida de boicotar o gás e o petróleo russo muito barato que ela utilizava para garantir a sua atividade industrial. A Alemanha está com um quarto da população abaixo da linha da pobreza, o maior índice de desemprego da história, a inflação mais alta desde o pós-guerra. Quer dizer, o país está destruído. E o bobão, né, o salsicha de fígado que governa o país, está preocupado com a Ucrânia. Gente, não é possível que eu não consiga perceber que foi essa preocupação com um problema que não é deles, um problema que eles ajudaram a causar, porque não o Scholz, a anterior Angela Merkel, junto com o anterior da França, o Hollande, né, passou a Rússia para trás, né, nos acordos de Minsk. Depois ele participou. Os acordos de Minsk foram para enganar a Rússia. Quer dizer, eles não estavam querendo paz de forma alguma, eles estavam querendo derrotar a Rússia. Cara, a Rússia estava fornecendo matéria-prima e recurso energético para eles muito barato. E olha o que eles fazem. Cara, que loucura, que insanidade. Sabe, a sociedade alemã, a economia alemã, o povo alemão ganharia muito mais cooperando com a Rússia do que indo contra ela. Porque ninguém coopera com os Estados Unidos. Certo? Aos Estados Unidos você serve. Eles não aceitam outra coisa que não sejam vassalos. Então não tem amizade com os Estados Unidos, não tem cooperação com os Estados Unidos. Não é possível que a Alemanha, um país ocupado até hoje, né? Milhares de tropas americanas, ainda não tenha entendido isso. Que você não coopera com os Estados Unidos, você serve. E aí, para servir os interesses dos americanos, destruir o próprio país, a própria economia, a própria sociedade, e foram ultrapassados pela Rússia, cara. Foram ultrapassados pela Rússia. Né? E não me admira que eles sejam também ultrapassados primeiro pela Indonésia e depois pelo Brasil. A Alemanha vai ser ultrapassada pela Indonésia e pelo Brasil. Certo? A economia brasileira crescendo bem, a Indonésia crescendo bem, a Alemanha em recessão. E só vai aprofundar. Porque a Alemanha era a única economia industrial que restava de fato na Europa. Era a economia que sustentava a União Europeia. E agora está em ruínas. Então vai arruinar toda a União Europeia. O chamado Ocidente, o que é o Ocidente? O Ocidente é a massa de nações que perdeu identidade e serve os interesses anglo-sionistas. Certo? E os interesses anglo-sionistas são cada vez mais somente os interesses americanos. E o que são os interesses americanos? Cada vez mais apenas o interesse do setor FIRE, finança, né?
insurance, seguro, e real estate, imobiliário. São setores especulativos. São economias que não produzem. São economias rentistas. É essa que é a situação. Aí se reduziu a Europa. Olha lá, ó. O cãozinho já foi tomar um solzinho. Então é isso, cara. A Alemanha foi ultrapassada pela Rússia. E que agora é a maior economia da Europa. Olha a ironia. Quanto mais eles atacam a Rússia, mais eles ficam pobres, mais a Rússia fica rica. E os idiotas ainda não conseguiram perceber isso. Certo? Foi isso que os Estados Unidos conseguiram. Destruir a Europa Ocidental. Perfeito? É isso. Olha lá, o gatinho também está tomando sol. Deixa eu mostrar ele para vocês. Olha lá, ó. Tá todo mundo tomando um solzinho. Que eu não sei na terra de vocês, mas aqui em Goiás, tá falando que amanhã volta a esquentar. Mas aqui em Goiás amanheceu frio. E, bom, o prazo de tal 5 dias, uma semana, sei lá, que eles deram pro Níger acaba hoje. Vamos ver se essas nações, se as lideranças do Oeste africano são tão estúpidas quanto parecem ser, né? Porque se inicia uma guerra na África Ocidental, o que já era ruim vai piorar muito. Por quê? Porque a Nigéria é o maior exportador de petróleo do continente. É um grande exportador de petróleo do mundo. Se ela entrar em guerra, evidentemente a exportação cessa. Que a Nigéria não é possível, que ela acredita que só ela vai atacar, né? Não, ela vai ser atacada. E vai ser atacada, evidentemente, onde mais dói. Que é nos oleodutos, gasodutos e redes de armazenamento e distribuição de petróleo. Então isso vai impactar. A Arábia Saudita diminuiu 1 milhão de barris a produção, a Rússia diminuiu 0,5 milhão de barris a produção de petróleo. Quer dizer, a quantidade de petróleo já está diminuindo por interesse russo e saudita, com reflexos horríveis para a economia, né? Não a deles. A Rússia e a Arábia Saudita estão ganhando as turras, porque estão vendendo menos e ganhando mais, que o preço aumenta. O Ocidente piora, porque estão comprando menos do que precisa e pagando mais por isso. Então isso vai arrebentar a economia deles. Já não bastasse isso, por conta dos idiotas daquela... vamos manter nosso poder imperialista na África. Estão estumando a Nigéria contra o Níger, as nações do Sahel. Vão se lascar, porque a Nigéria vai perder a capacidade de exportar petróleo em breve, rapidamente, se isso acontecer. Então o petróleo vai subir ainda mais, que é cada vez melhor para a Rússia, para a Arábia Saudita, para o Irã, para a Venezuela, para os países que exatamente eles odeiam. E cada vez pior para eles mesmos. Então quer dizer... Estão pegando uma situação já horrível, e estão piorando ela, cara. É isso que eles estão fazendo. O Ocidente está sendo comandado por imbecis. É isso, o Ocidente está sendo comandado por imbecis. É incrível isso. A Alemanha já foi tida como um país de gente tão inteligente, não sei o que. São comandados por idiotas. Shows, me parece cada vez mais um Bolsonaro que sabe usar talher. É isso. É incrível que a Alemanha tenha, né? E eu digo uma coisa, só está começando. Só está começando, é o que eu disse. Hoje ela foi ultrapassada pela Rússia, amanhã vai ser pela Indonésia, depois pelo Brasil. Governança ruim, eu falo que o Ocidente é uma péssima ideia. O Ocidente sempre foi uma ideologia horrível. E agora estão colhendo fruto disso. Né? As coisas são bonitas se a gente olha devagar para elas. Olha essa paisagem. Aparentemente, né? Mas ela é bonita, tem uma luz bonita. Agora isso é uma coisa. Outra diferente é que, no caso da geopolítica, a gente até pode olhar devagar, mas tem que agir rápido e com inteligência. Se isso não for feito, o resultado é que vocês estão vendo a Alemanha colhendo. Eles vão para o precipício, a locomotiva da Europa, e está levando todos os vagões juntos. Por decisão deles, né, de escolherem péssimos maquinistas. E todos vocês sabem o que eu acho, né? Eu acho é pouco. Inclusive, tenham um ótimo dia para todos vocês aí. Até mais tarde.